Lembro da minha infância como uma época de contrastes. Enquanto a maioria das crianças reclamava que os pais trabalhavam demais, eu tinha que escutar o lamento diário da minha mãe sobre como ela odiava seu trabalho. Toda noite era a mesma coisa, ela chegava do escritório de contabilidade, jogava a bolsa no balcão da cozinha e começava a desabafar. Amanda, você não vai acreditar no que meu chefe disse hoje, ela começava, mal tirando o casaco. Ele teve a audácia de questionar meus relatórios trimestrais. Logo eu, que faço esse trabalho há 15 anos. Eu tinha apenas 10 anos na época, mas já percebia como meus pais eram diferentes. Papai, que gerenciava uma rede de lojas, apenas balançava a cabeça e continuava comendo seu jantar. Ele sempre foi o mais prático. Sandra, ele dizia à mamãe, usando aquela voz calma que, de alguma forma, a deixava ainda mais agitada, se você odeia tanto assim, procure outro emprego. Outro emprego, ela zombava. Eu não quero outro emprego, Marcos. Não quero emprego nenhum. Quero ficar em casa vivendo a vida que mereço. Papai geralmente ria nesse momento, o que nunca deixava de provocar uma nova onda de reclamações da mamãe. Você acha engraçado? Acha divertido que sua esposa esteja infeliz? Aprendi a ignorar essas conversas, focando em vez disso no livro que estava lendo ou na lição de casa que precisava terminar. Mas tudo mudou quando recebemos aquela ligação sobre o tio Jorge. Ainda me lembro claramente daquela noite. Papai estava excepcionalmente quieto durante o jantar, e mamãe estava em seu ritual habitual de reclamações quando ele finalmente a interrompeu. Jorge morreu, ele disse simplesmente, pousando o garfo. Mamãe parou no meio da frase. Seu tio Jorge, quer dizer, ele deixou alguma coisa? Papai suspirou profundamente. Ele deixou sua herança para os sobrinhos. Eu sou um deles. O garfo de mamãe tilintou contra o prato. Quanto? 200 mil reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Observei o rosto da minha mãe se transformar, as linhas permanentes de preocupação se suavizaram, seus olhos se arregalaram e um sorriso que eu nunca tinha visto antes se espalhou pelo seu rosto. Marcos, ela sussurrou, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a dele, você sabe o que isso significa? Poderíamos comprar aquela casa de férias que venho falando, ou... Não, papai a interrompeu com firmeza. Lembra todas aquelas vezes que você disse que queria ser livre? Bem, aqui está a nossa chance. Vou abrir meu próprio negócio. Um negócio? A voz da mamãe subiu uma oitava. Mas, Marcos... Uma empresa de entregas, ele continuou como se ela não tivesse falado. Venho pesquisando isso há anos. Com esse capital, podemos fazer dar certo. Você poderia pedir demissão e me ajudar a administrar. Seríamos nossos próprios chefes. O rosto da mamãe passou por uma série de expressões, decepção, cálculo e, finalmente, resignação misturada com esperança. Tudo bem, ela disse eventualmente. Mas eu quero ser a contadora. E quando começarmos a lucrar, quero coisas boas, Marcos. Coisas realmente boas. Papai sorriu e apertou sua mão. Fechado. Os primeiros 3 anos foram difíceis. Papai trabalhou horas insanas para estabelecer sua empresa de entregas, enquanto mamãe cuidava dos livros contábeis. Eu passava muito tempo no escritório depois da escola, observando-os construir algo do zero. Apesar das longas horas, havia uma energia no ar, uma sensação de possibilidade que fazia até os dias difíceis parecerem promissores. Então, quase exatamente 3 anos depois, tudo mudou. O negócio começou a dar lucro real e, de repente, estávamos vivendo uma vida completamente diferente. Nos mudamos de nossa casa modesta para um lugar luxuoso na parte cara da cidade. Papai comprou 2 carros importados, um para ele e outro para a mamãe. Mas a grande mudança não foi no nosso ambiente, foi na minha mãe. Chega, ela anunciou uma manhã durante o café. Marcos, estou me demitindo da empresa. Não quero mais trabalhar. Papai apenas assentiu, como se estivesse esperando por isso. Tudo bem, querida. Podemos contratar outro contador. Quase me engasguei com meu cereal. Assim, tão fácil. Assim, tão fácil, mamãe sorriu, já rolando a tela do celular. Oh, olha, Melissa acabou de voltar de Paris. Preciso ligar para ela.
Melissa era uma das novas amigas da mamãe, todas empresárias ricas que passavam seus dias fazendo compras e planejando suas próximas férias. Suas antigas amigas, aquelas que estavam por perto quando éramos normais, começaram a desaparecer de sua vida uma por uma. Enquanto mamãe se reinventava, comecei a passar mais tempo com papai no escritório. Tentei aprender sobre o negócio, pensando que talvez eu assumisse um dia, mas meu coração não estava nisso. Pai, disse uma tarde, observando-o revisar rotas de entrega, e se eu te dissesse que não quero dirigir a empresa quando crescer? Acho que quero ser dentista. Em vez de parecer desapontado, seu rosto se iluminou. Verdade? Me conte mais sobre isso. E assim fiz. Contei a ele sobre as aulas de biologia que eu amava, sobre como achava fascinantes os procedimentos dentários, sobre meu sonho de ter meu próprio consultório um dia. Ele ouviu tudo, fazendo perguntas e mostrando interesse genuíno. Enquanto isso, mamãe mal ficava em casa. Estava sempre em algum lugar, Aspen, Cabo, Maldivas, com suas novas amigas. Perdi a conta de quantas vezes pedi para ir com ela. Mãe, posso ir com você para a Europa no mês que vem? Perguntei um dia, observando-a fazer as malas com outra mala nova. Ela nem levantou o olhar. Ah, querida, não. Essas viagens são meu momento de fugir de tudo. Quando você for mais velha, vai entender como a vida em família pode ser exaustiva. Eu queria apontar que ela não participava mais da vida em família, estava ocupada demais se recuperando dela, mas apenas me afastei. Qual era o sentido? A mãe que costumava me ajudar com o dever de casa e fazer panquecas com gotas de chocolate aos domingos tinha desaparecido, substituída por essa estranha que se importava mais com suas bolsas de grife do que com sua filha. A formatura do ensino médio veio e foi, e antes que eu percebesse, estava fazendo as malas para a faculdade de odontologia em outro estado. Papai me ajudou a me mudar para o dormitório, arrumando meu quarto com o mesmo cuidado que dedicava a tudo em sua vida. Mamãe não veio me ajudar na mudança, estava nas Bahamas com suas amigas, comemorando o iate novo de alguém. Todo domingo às 19 horas eu ligava para casa. Papai aparecia na tela imediatamente, ansioso para ouvir sobre minhas aulas, meus amigos, minha vida. Ele se inclinava para perto da câmera, absorvendo cada palavra sobre procedimentos dentários e lições de anatomia. Mamãe, quando se dignava a participar das ligações, ficava ao fundo, geralmente rolando a tela do celular. Tornou-se nossa rotina. Às vezes, mamãe nem aparecia, e essas eram na verdade minhas ligações favoritas, apenas papai e eu, conversando sobre tudo e nada. Então veio a ligação que mudou tudo. Amanda, a voz do papai estava diferente naquele domingo. Preciso te contar uma coisa. Eu sabia pelo seu tom que o que estava por vir não era bom, mas nada poderia ter me preparado para o que ele disse em seguida. É câncer. E é agressivo. O mundo inclinou em seu eixo. Não, isso é impossível. Você é saudável, você. 6 meses, talvez menos, ele me interrompeu gentilmente. Estou vendendo a empresa. Nem você nem sua mãe poderiam administrá-la, e quero deixar tudo resolvido antes. Ele não terminou a frase. Não precisava. Aqueles 6 meses foram um borrão. Tentei dividir meu tempo entre a faculdade e casa, observando impotente enquanto meu pai, minha rocha, meu melhor amigo, definhava diante dos meus olhos. Ele vendeu a empresa rapidamente, graças a Deus, então pelo menos não precisou se preocupar com isso em suas últimas semanas. Mamãe esvoaçava durante sua doença, interpretando o papel de esposa dedicada sempre que alguém estava olhando, mas eu percebia o olhar calculista que ela dava ao cronograma de medicamentos, a maneira como verificava seus papéis de negócios quando achava que ninguém estava vendo. Um mês após vender a empresa, papai partiu silenciosamente durante o sono. Eu estava segurando sua mão quando aconteceu. Mamãe estava em um spa. O funeral foi uma produção digna da Broadway. Mamãe soluçava dramaticamente, agarrando-se aos braços de suas amigas, mal conseguindo ficar em pé. Ela parecia a imagem perfeita da viúva enlutada em seu vestido preto de grife e maquiagem discretamente elegante. Mas no momento em que o último convidado saiu, foi como se alguém tivesse apertado um interruptor. Ela se endireitou, enxugou os olhos e caminhou até o espelho para arrumar o rímel. Bem, disse ela, subitamente profissional, isso está feito. Agora precisamos falar sobre o dinheiro.
Eu olhei para ela, incapaz de processar a transformação. Mãe, o pai acabou de morrer. Eu sei, querida, e é terrível, ela disse, não soando nada terrível. Mas a vida continua, e pense só no que poderíamos fazer com o dinheiro da venda da empresa. Tenho visto uma vila linda na Espanha. Então veio a leitura do testamento. O escritório do tabelião era frio e estéril, nada parecido com a presença calorosa do papai. Mamãe sentou-se ao meu lado em um vestido preto de grife, diferente do funeral, é claro, batendo suas unhas perfeitamente feitas em sua bolsa de couro. Dr. Peterson, advogado e amigo de longa data do papai, pigarreou e começou a ler. Estando em pleno uso de minhas faculdades mentais, sua voz arrastou-se com os preliminares legais até chegar ao cerne da questão. A casa da família deve ser dividida igualmente entre minha esposa Sandra Thompson e minha filha Amanda Thompson. As batidas de mamãe pararam. Além disso, estabeleci um fundo fiduciário para a continuação dos estudos de Amanda em odontologia, cobrindo todas as despesas até a conclusão de seu curso. Eu podia sentir a tensão de mamãe crescendo ao meu lado. Os ativos restantes, incluindo os rendimentos da venda do negócio, devem ser divididos da seguinte forma: 60% para minha filha Amanda Thompson e 40% para minha esposa Sandra Thompson. As batidas recomeçaram, mais rápidas agora, quase violentas. Isso é ridículo, mamãe explodiu antes que Dr. Peterson pudesse continuar. Deve haver algum erro. Não há erro, Sra. Thompson, Dr. Peterson disse calmamente. Marcos foi muito claro sobre seus desejos. Mamãe se virou para mim, seu rosto uma máscara de simpatia calculada. Amanda, querida, você tem que ver como isso é injusto. Sua educação já está sendo paga, e você vai ganhar muito dinheiro quando for dentista. Eu sou sua mãe, preciso desse dinheiro para manter meu estilo de vida. Talvez tente gastar menos, as palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Seu rosto se transformou instantaneamente, a máscara simpática caindo para revelar fúria pura. Como você ousa? Depois de tudo que sacrifiquei por você. O que exatamente você sacrificou, mãe? Você não trabalha há anos, tem estado em férias permanentes enquanto o pai construiu tudo que temos. Não preciso ouvir isso, ela se levantou, juntando sua bolsa e casaco de grife. Quando você decidir parar de ser egoísta e ingrata, sabe onde me encontrar. A porta bateu atrás dela com força suficiente para fazer os diplomas na parede do Dr. Peterson tremerem. Seu pai sabia que isso poderia acontecer, Dr. Peterson disse gentilmente. Ele queria ter certeza que você seria bem cuidada. Os dias se transformaram em semanas. Sem ligações, sem mensagens, sem e-mails. O silêncio era ensurdecedor, mas também estranhamente pacífico. Mergulhei nos estudos, tentando deixar o pai orgulhoso, tentando não pensar na reação da mamãe ou no que isso dizia sobre ela, sobre nós. Ela vai superar, eu dizia a mim mesma enquanto revisava a anatomia dentária até tarde da noite. Ela vai se acalmar eventualmente. Mas no fundo, eu sabia que algo tinha se quebrado naquele escritório do tabelião, algo que vinha rachando há anos, e diferente dos ossos quebrados e dentes danificados que eu estava aprendendo a consertar na faculdade, isso não era algo que pudesse ser consertado com estudo ou habilidade ou ciência. Um dia, estava fazendo uma pausa nos estudos, rolando distraidamente as redes sociais, quando vi. A princípio, meu cérebro não conseguiu processar o que estava vendo, mamãe, bronzeada e radiante, nos braços de um homem que não podia ter mais de 35 anos. A legenda abaixo da foto fez meu coração parar. Finalmente casada com minha alma gêmea. #AmorVence. Meu celular escorregou de meus dedos dormentes. Casada sem me contar? Tentei ligar para ela imediatamente, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia acertar os números certos. Caixa postal, claro. Naquela noite não consegui dormir. A imagem deles juntos ficava passando na minha cabeça junto com 1000 perguntas. Pela manhã, já havia tomado minha decisão. Fiz uma pequena mala e peguei o primeiro voo para casa. A casa parecia exatamente igual a quando a deixei após o funeral. As roseiras do papai ainda perfeitamente aparadas, sua poltrona favorita visível pela janela da sala. A única diferença era o Porsche vermelho reluzente na garagem que definitivamente não estava lá antes. Mamãe abriu a porta vestindo um hobby de seda que eu nunca tinha visto antes.
Sua expressão surpresa rapidamente se transformou em raiva. Amanda, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava gelada. Vi sua postagem, consegui dizer. Você se casou. Ninguém te convidou aqui, ela disparou, mas antes que pudesse fechar a porta, um homem apareceu atrás dela, o da foto. De perto, ele parecia ainda mais jovem. Amor, quem é? Ele perguntou, envolvendo a cintura dela com um braço. Ninguém importante, mamãe respondeu. Só minha filha que não sabe como ligar antes de aparecer. Me senti como se tivesse levado um tapa. Sua filha que nem sabia que você tinha se casado. Minha vida pessoal não é da sua conta, ela disse, erguendo o queixo desafiadoramente. Não é da minha mãe, o pai só morreu há 3 meses. Ela riu então, um som áspero que não continha humor. Ah, querida, Bruno e eu nos conhecemos há anos. Por que você acha que eu fazia todas aquelas viagens sozinha? Aquelas viagens eram chatas, Bruno as tornava muito interessantes, não é, amor? Ele sorriu maliciosamente, puxando-a para mais perto. Me senti enjoada. Como você pôde fazer isso com o pai? Minha voz mal passava de um sussurro. Seu pai era chato, ela retrucou. Sempre trabalho, trabalho, trabalho. Bruno sabe como se divertir. Agora sugiro que você vá embora antes que eu chame a polícia. Esta é minha casa agora e você não é bem-vinda aqui. Esta é metade minha casa, lembrei a ela. Pai deixou para nós duas. Saia, ela gritou, sua fachada composta rachando. Saia da minha casa. Volte para seus preciosos estudos e sua vidinha perfeita que seu pai comprou para você. Recuei, lágrimas embaçando minha visão. A última coisa que vi antes da porta bater foi Bruno puxando mamãe para um beijo, ambos rindo. Consegui chegar até meu carro alugado antes que os soluços viessem. Todas aquelas viagens, todas aquelas vezes que ela disse que precisava de pausas da família. Há quanto tempo ela estava vivendo essa vida dupla? Há quanto tempo ela estava traindo o papai, traindo todos nós? Mais 1 mês se passou. Eu estava no meio de uma aula de anatomia dental quando meu celular vibrou. Dona Janete, nossa antiga vizinha que morava ao lado há 15 anos, estava ligando. Estranho, ela nunca ligava. Amanda, querida, sua voz estava hesitante. Achei que você deveria saber, tem caminhões de mudança na sua casa. Sua mãe está vendendo. As palavras não faziam sentido a princípio. Isso é impossível. A casa é metade minha. Bem, tem uma placa de eu vendido no jardim e eles estão levando tudo embora. Minhas mãos estavam tremendo enquanto eu discava o número da mamãe, esperando o silêncio habitual. Para minha surpresa, ela atendeu no primeiro toque. Ora, ora, se não é minha estudiosa filha, sua voz pingava sarcasmo. Mãe, que história é essa de vender a casa? Ela riu, um som que me deu calafrios. Ah, é isso. Sim, Bruno e eu conseguimos um preço fantástico. Estamos nos mudando para o México. O clima é muito melhor lá. Você não pode vender a casa, disse, tentando manter minha voz firme. É metade minha. Pai deixou para nós duas. Engraçado isso, ela disse, soando quase alegre. Acontece que é bem fácil forjar uma assinatura. Só algumas tentativas de prática e vou lá, a casa está vendida. O mundo inclinou para o lado. Você forjou minha assinatura? Mãe, isso é fraude. É crime. Ah, por favor, ela zombou. Se você não tivesse sido tão egoísta com o dinheiro do seu pai, eu não teria que fazer isso. Bruno e eu merecemos aproveitar a vida. Falando nisso, acabei de comprar para ele o Jaguar mais lindo. Ele está tão feliz com isso. Ele está feliz com seu dinheiro, mãe. É só isso que ele quer. Sua pirralha ingrata, ela cuspiu. Você só está com inveja porque eu tenho um marido lindo e jovem que me adora, enquanto você está sozinha com seus livros chatos e seus instrumentozinhos dentários. O que você sabe sobre amor? Sei que o pai te amou, disse baixinho. Ele te amou por 30 anos e é assim que você retribui. Seu pai, ela riu novamente, mais áspera desta vez. Seu precioso pai que deixou mais dinheiro para você do que para mim, que me tratava como se eu fosse algum tipo de troféu.
Bem, agora eu tenho um troféu de verdade, um marido jovem e bonito que sabe como se divertir. E adivinha? Não nos importamos com suas leis americanas no México, não nos importamos com você ou sua herança ou qualquer outra coisa. Vamos viver a vida que eu mereço. Mãe, por favor. Encare, Amanda, você é só uma garotinha triste e solitária que tem inveja da felicidade da mãe. Quando foi a última vez que você teve um encontro? Ocupada demais brincando com dentes para ter uma vida de verdade, não é? Antes que eu pudesse responder, a linha ficou muda. Fiquei sentada ali na sala de aula vazia, meu celular ainda pressionado contra a orelha, ouvindo o silêncio. Minha mãe tinha acabado de admitir ter cometido fraude. Ela tinha roubado minha herança, minha casa, tudo que me restava do pai. E ela estava orgulhosa disso. A vida tem um jeito engraçado de seguir em frente, com ou sem você. Nos anos seguintes ao desaparecimento da mamãe para o México, terminei a faculdade de odontologia, completei minha residência e comecei a trabalhar em uma clínica respeitada. A herança do papai me ajudou a comprar um belo apartamento em um bairro tranquilo, e eu estava construindo a vida que sempre sonhei. Pensava na mamãe às vezes, geralmente tarde da noite quando não conseguia dormir. Me perguntava se ela estava feliz com suas escolhas, se seu jovem marido tinha valido a pena destruir sua família. Mas na maior parte do tempo, tentava não pensar nela. Então, numa terça-feira comum, enquanto eu estava relaxando depois de um longo dia na clínica, minha campainha tocou. Não estava preparada para o que vi pelo olho mágico. Ali estava minha mãe, mas não a mulher perfeitamente arrumada e vestida com roupas de grife que eu me lembrava. Esta mulher estava acabada, usando roupas amarrotadas que já tinham visto dias melhores. Seu cabelo, antes impecável, estava grisalho nas raízes, e sua cara-maquiagem não estava em lugar nenhum. Contra meu bom senso, abri a porta. Amanda, ela sussurrou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Filha, por favor. O que você está fazendo aqui? Minha voz saiu mais dura do que eu esperava. Ela passou por mim para dentro do apartamento, seus olhos correndo ao redor desesperadamente. Preciso da sua ajuda. Bruno, ele. Ela engoliu em seco. Ele levou tudo. Não pude evitar o toque de satisfação na minha voz. Todo o dinheiro? A casa? O dinheiro, o que sobrou da herança, ele gastou tudo em jogos e festas no México, e então? Ela abraçou a si mesma. Então ele conheceu uma garota de 20 anos em uma boate. Eles fugiram juntos, levaram o Jaguar, levaram um pouco dinheiro que restava. Fiquei ali parada, observando-a chorar, não sentindo nada além de satisfação. Usei meus últimos dólares para voar de volta, ela continuou. Amanda, eu sei que cometi erros, mas sou sua mãe. Me deixa ficar aqui com você, por favor? Uma risada borbulhou de algum lugar profundo dentro de mim, surpreendendo nós duas. Ficar aqui comigo? Por que você está rindo? Seu rosto escureceu. Isso não tem graça. Não tenho para onde ir. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de forjar minha assinatura e roubar minha casa, disse, minha risada morrendo. Eu estava errada, ela gritou, caindo no meu sofá. Eu sei disso agora. Me desculpa, por favor, Amanda, eu sou sua mãe. Não, disse baixinho. Você deixou de ser minha mãe no dia que o pai morreu. Talvez até antes disso. Quero que você vá embora. Ela saltou de pé, lágrimas instantaneamente substituídas por raiva. Sua ingrata. Depois de tudo que eu fiz por você, tudo que você fez para mim, corrigi. Agora saia. Você não pode fazer isso comigo, ela gritou, rímel escorrendo por suas bochechas. Vou contar para todo mundo que filha horrível você é. Vou contar como você deixou sua pobre mãe sem teto. O que seus amigos médicos chiques vão pensar disso? Enquanto as ameaças da minha mãe ecoavam pelo meu apartamento, calmamente peguei meu celular. Às vezes as melhores armas não são armas, são apenas a verdade preservada no momento certo. Antes que você continue com suas ameaças, disse baixinho, tem algo que você deveria ouvir. Apertei play e sua própria voz preencheu a sala, mais jovem, mais confiante, pingando aquele sarcasmo familiar de anos atrás. Ah, por favor. Se você não tivesse sido tão egoísta com o dinheiro do seu pai, eu não teria que fazer isso.
É bem fácil forjar uma assinatura. Só algumas tentativas de prática e voe lá, a casa está vendida. A cor sumiu do rosto da minha mãe enquanto ela ouvia seu eu do passado confessar fraude. Suas pernas cederam e ela afundou de volta no meu sofá. Você gravou aquela ligação? Papai me ensinou a sempre estar preparada, disse, parando a gravação. Ele também me ensinou sobre consequências, algo que você nunca pareceu entender. Você não faria, ela sussurrou, mas a incerteza em sua voz era clara. Não faria? Fraude é crime federal, mãe. Forjar documentos para ganho financeiro, são anos de prisão. Tenho certeza que a polícia ficaria muito interessada nesta gravação. Ela me encarou e pela primeira vez vi medo real em seus olhos. Não manipulação, não cálculo, medo genuíno. Vou embora, ela disse rapidamente. Vou embora, só não. Não o quê? Te denunciar como você estava acabando de ameaçar virar todos contra mim? Me inclinei mais perto. É isso que vai acontecer, você vai sair por aquela porta e nunca mais vai me contatar. Sem ligações, sem visitas, sem mensagens através de amigos. Se eu ouvir de você novamente, esta gravação vai direto para o FBI. Ela se levantou com pernas trêmulas, apertando sua bolsa gasta contra o peito. Na porta, ela se virou uma última vez. Amanda, ainda sou sua mãe? Não, disse suavemente. Você é apenas uma mulher que me deu à luz. Minha mãe morreu há muito tempo, provavelmente por volta da época em que começou a trair meu pai naqueles resorts. Ela se encolheu como se eu tivesse dado um tapa nela, então saiu correndo pela porta. Fiquei ali por muito tempo depois que ela saiu, ouvindo o silêncio do meu apartamento. Então caminhei até meu quarto e peguei um álbum de fotos antigo, uma das poucas coisas que consegui salvar antes que ela vendesse a casa. Havia uma foto nossa de quando eu era pequena, mamãe, papai e eu na praia, todos sorrindo, todos felizes. Toquei o rosto do papai gentilmente. Sinto sua falta, sussurrei. Então fechei o álbum e guardei. Não sei o que aconteceu com minha mãe depois daquele dia. Não sei se ela encontrou um lugar para morar, se algum dia reconstruiu sua vida, se algum dia se arrependeu verdadeiramente do que fez. Às vezes as pessoas perguntam sobre ela e eu simplesmente digo que não mantemos contato. A verdade é que eu não quero saber. A mulher naquele álbum de fotos, a mãe que um dia me amou, se foi. A estranha que apareceu na minha porta naquele dia, ela não é mais meu problema.